Filho e do Espírito Santo. Como foi lido há pouco da história do dia de hoje, do triunfo da ortodoxia, ele é o marco final da guerra que estava sendo travada por vários séculos entre os perseguidores da Igreja e a Santa Igreja. Mas a Igreja, como é o corpo de Cristo, ela com certeza saiu vitoriosa. Mas essa perseguição, no decorrer dos séculos seguintes, continuou. O demônio não teve a humildade de parar de perseguir a Igreja de Cristo. Continuou procurando arrebanhar para o seu rebanho os filhos da Igreja. E até os dias de hoje, muitas das heresias que foram já condenadas pelos concílios ecumênicos, os 7 concílios, elas ainda vivem, ainda continuam sendo propagadas entre os homens. Em particular, nós vemos a heresia da iconoclastia, a perseguição dos ícones. A heresia que surgiu ainda no século VII, foi crescendo. Século VIII, ela estava, de uma maneira triste, mas florescendo. E somente já no final, em meados do século IX, ela foi completamente derrotada. Ela foi condenada no 7º Concílio Ecumênico, século VIII, mas por quase mais 100 anos ainda os seguidores dessa heresia se esforçavam em fazê-la florescer. É interessante que uma das razões para o início da heresia já foram os ensinamentos do islamismo, por influência do islamismo que já existia naquele momento. Começou-se a perseguição às imagens na igreja, aos ícones, às cruzes, às relíquias. E somente já no século IX, no reinado da imperatriz Teodora, que foi posto o ponto final nessa batalha. Mas nos dias de hoje nós ainda vemos perseguidores das imagens, dos ícones. Ainda vemos aqueles que não aceitam as relíquias dentro da igreja. Aqueles que se chamam muitas vezes cristãos, mas na realidade são tudo menos cristãos. Aqueles que são os seguidores, nós vemos agora que são seguidores de Lutero, com todas as suas ramificações, mas na realidade são seguidores daqueles primeiros hereges dos primeiros séculos. E, consequentemente, discípulos do inimigo da salvação do gênero humano. É muito fácil falar sobre fatos que ocorreram há centenas de anos e procurar convencer, com o bom sentido dessa palavra, as pessoas do que aconteceu.
Mas nós não precisamos voltar nos séculos para ver a misericórdia de Deus, para vermos os milagres que Deus performa. Nos dias de hoje, através de ícones, através de relíquias de santos, muitos desses milagres, dos quais nós somos testemunhas, muitos de nós. O ícone da Virgem Maria de Iver, que o meu irmão José, na década de 90, trouxe ao Brasil, que verte, esperamos, o bálsamo, o mirro. Muitos de vocês estiveram presentes nos ofícios, no retiro dos jovens que foi realizado, e viram a quantidade de mirra que jorrava do ícone. O ícone de São Nicolau, que esteve recentemente, também uns 20 anos atrás, em São Paulo, no São Macobre, que também verte o mirra. Ele continua vertendo na igreja do Padre Elias, que é o guardião do ícone, uma quantidade indescritível de mirra que é distribuído aos fiéis. As relíquias de São Espiridão, santo do primeiro concílio ecumênico, que se encontram na ilha de Corfo. Lembrando, primeiro concílio ecumênico, IV século. As relíquias estão intactas, secas. Mas, novamente, uma secura atípica, pois ela, embora o corpo de São Espiridão esteja seco, ele é completamente flexível. Ele é retirado da urna, onde eles se encontram várias vezes por ano, colocado no trono episcopal e levado em procissão pela cidade, voltado para a cidade, para a igreja, posto novamente na urna, sendo que mantém a temperatura corpórea de 36,6 graus, constantes. São João de Xangai, bispo da nossa vida já, pessoas que ainda vivem onde conheceram São João. Portanto, os milagres de Deus estão presentes na vida da humanidade e sempre como uma prova da misericórdia de Deus. Basta querermos ver e crer. Não precisamos ser como São Tomé, que quando Cristo apareceu aos apóstolos e São Tomé não estava junto com eles, e disse que só creria na ressurreição de Cristo se visse e tocasse as chagas de Cristo. Na segunda vez, lá São Tomé estava presente, Cristo chegou para ele e disse: mexe nas minhas chagas, veja. Tomé disse: meu Deus. Cristo disse que bem-aventurado você que viu e creu, mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, na realidade, nós não precisamos de uma prova física, de uma prova visual, tátil, da misericórdia de Deus. Nós precisamos da prova dentro do nosso coração. E isso somente a partir do momento em que nós abrirmos o nosso coração para permitirmos que aquilo que Deus nos dá entre e ilumine os nossos corações. Quando foi lido a história do dia de hoje, falou-se da cerimônia que é realizada nesse dia, mas ela é realizada somente nas catedrais, onde existe um bispo, com vários padres, diáconos,
e onde é feita a oração pela memória dos bem-aventurados que viveram a ortodoxia e pela saúde dos que vivem a ortodoxia nos dias de hoje. E é falada, anunciada a anáfema àqueles que foram condenados pela Igreja por serem hereges, por serem perseguidores da Igreja. E aqui surge um pouco de incompreensão quanto à palavra anáfema. A Igreja está amaldiçoando as pessoas. Elas foram pecadoras, mas mesmo assim a Igreja não tem direito de amaldiçoar. Ninguém está amaldiçoando ninguém. A palavra anáfema não significa maldição, e sim, ela na verdade significa a confirmação de que aquela pessoa, pelos seus atos, pelos seus ensinamentos, se desligou da Igreja. Não existe nenhuma condenação, não existe nenhuma maldição nessa palavra. Anáfema é simplesmente a confirmação de que aquela pessoa não aceita o ensinamento da Igreja, vive ao seu próprio prazer. E isso é assustador, porque no dia a dia, praticamente todos nós, em algum momento, somos sujeitos à anáfema, porque nós imaginamos, nós fantasiamos como devemos viver pela fé. Não vivemos de acordo com os ensinamentos da Igreja, não vivemos de acordo com o Santo Evangelho, mas fantasiamos as formas de viver a vida de cristão. Seja isso na oração, no jejum, na presença na igreja, usar ou não a cruz no pescoço, ter ou não os ícones em casa com a lamparina acesa, ler ou não o Evangelho. E cada vez que nós permitimos que o nosso eu se sobressaia, nós incorremos naquela mesma anáfema de todos aqueles hereges. Nós também estamos nos desligando do corpo de Cristo. Por isso precisamos pedir a ajuda de todos aqueles santos que deram a sua vida pela glória da Igreja, que deram a sua vida para Cristo, que eles nos ajudem, principalmente nos dias de hoje, a vivermos uma vida em Cristo. Assim nós estaremos não junto com aqueles que foram condenados a anátema, mas sim estaremos na glória de Deus Pai, no reino dos céus. Que Deus nos ajude. Vamos fazer uma livre agora, pedindo a Deus a iluminação para nós e para todos aqueles que procuram a fé verdadeira.